Muito grata estou a Deus por me ter concedido mais um ano de vida. Bem, nós trazemos como tema para essa mensagem, mulher, ganhe Jesus, ganhe para Jesus o seu esposo ímpio. O seu esposo ímpio. Ora, foi escrita esta carta por Paulo. Esta mensagem foi extraída na primeira carta de Paulo. E Paulo foi o discípulo de Jesus. E esta carta foi escrita nos anos de 62, 64 depois de Cristo. Numa altura em que os cristãos judeus eram perseguidos por causa da palavra e sendo espalhados ao longo da Ásia Menor, atual Turquia. Quero dizer que o nome de Pedro, que significa pedra, foi dada por Jesus. E Jesus assim deu este nome para encorajá-lo a cuidar da igreja como um pastor cuida do seu rebanho. Nós vamos definir aqui alguns conceitos que apareceram na nossa mensagem. A palavra submissão significa estar debaixo da autoridade de alguém. A palavra submissão também significa cooperar voluntariamente com alguém, primeiramente por amor e respeito a Deus, e então por amor e respeito àquela pessoa. A palavra procedimento significa forma de agir, forma de comportar, forma de conduta, uma forma de atitude. Pedro, na sua carta, exorta as mulheres como adjutoras dos seus esposos a se sujeitarem e submeterem a eles, porque Deus delegou a liderança espiritual ao homem. Primeiro, a submissão deve ser a Cristo como sendo Senhor e Mestre. Submeter-se a seu marido, respeitando, pois, como líder espiritual da família, porque ele é o cabeça da mulher e assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ela deve submissão reconhecendo a sua liderança na família, mesmo este não sendo salvo. Ela deve submissão e respeito ao seu marido, mesmo que tenha um nível acadêmico inferior ao seu. Pedro ensina a mulher como deve agir a fim de ganhar o seu marido ímpio, incrédulo, ou como ganhar o seu marido cristão e que não obedece à palavra de Deus. Pedro instrui a mulher para primeiramente mudar o seu interior para conquistar, para ganhar o seu esposo. O comportamento da mulher, mesmo sem palavras, é muito mais fácil para ganhar o seu esposo do que levando à força, convencendo com palavras agressivas, no sentido de converter o seu esposo. Esta é a conduta de uma mulher tola. Na cultura romana, quando o homem se converte, a mulher tinha que seguir a igreja do marido. Mas, quando a mulher cristã, quando casada com um homem ímpio,
ela apenas tem que ela não deve deixar o compromisso com Deus. Não se deve intimidar com as palavras do esposo. Ela deve manter o seu compromisso com Deus para procurar cada vez maior oportunidade de servir a Deus e orando no sentido de transformar o seu esposo e levando aos pés de Jesus. Elas devem mais confiar no seu comportamento do que propriamente nas suas palavras. Pois que em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrói com as suas próprias mãos. Em Mateus 11:29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso em vossas almas. Irmãs, irmãos, se nós tivermos um estilo de vida idêntico a de Jesus, como ele nos aconselha aqui em Mateus 11:29, nós iremos ter um ambiente completamente salutar em casa, e isto vai fazer com que as pessoas que nos rodeiam vejam em nós como testemunhas. O nosso comportamento vai discipular as pessoas que nos rodeiam. Quando pensar com Jesus, porto-me como Jesus. O ambiente será carregado com a presença de Jesus e o ambiente torna-se uma extensão do céu. A forma de falar influencia completamente o relacionamento com o seu esposo e com outras pessoas que rodeiam. Paulo diz: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Nós temos na Bíblia várias pessoas a quem nós imitarmos, vários modelos, filhas de Sara. Temos vários modelos de mulheres na Bíblia que devem ser nosso modelo. Temos a mãe Sara, pois que nós somos filhas dela. Temos a nossa irmã Ruth, que se tornou constante em relação à sua sogra. Débora, a juíza. A Ana, que dobrava os joelhos constantemente diante do Senhor para obter a grande bênção que ela conseguiu, que foi Samuel. A mulher sunamita, uma mulher sábia. A mulher tola, pelo contrário, pensa que convencer o seu marido a vir a Cristo é com palavras agressivas, usando métodos inadequados, quando na verdade vai fazer com que o esposo crie resistência e se afaste de casa. A comunicação entre eles, por causa da conduta da esposa tola, é debilitada e muitas das vezes a comunicação é inexistente. Já não há comunicação, não há diálogo. E isto vai afetar direta ou indiretamente o companheirismo. Vai fazer com que o ambiente se torne tóxico. O ambiente em casa, um ambiente tóxico, ninguém suporta, prefere ir para a rua. E é o que acontece quando a mulher tola tenta à força convencer o seu marido a vir aos pés de Jesus de uma forma forçada. E o casal cai no conformismo. São discussões, desentendimentos, o marido fica mais fora
de casa do que dentro, e isto vai fazer com que haja uma instabilidade psicoemocional na família. O casal cristão, por exemplo, também tem discussões, pois que nós não somos perfeitos. Mas o casal cristão sabe resolver os seus conflitos debaixo da graça, da sabedoria, pois que a mulher cristã, na sua maioria, se não todas, são mulheres sábias, que sabem construir o seu lar. Não havendo companheirismo e o marido fora de casa, claro que vão surgir outros aliados ao conformismo, que é a bebedeira, a entrega à bebida alcoólica, a entrega ao adultério, à mentira e a outros danos que não conduzem ao bem-estar da família. A mulher tola não precisa do capeta para destruir o seu lar. Ela mesma encarrega-se disso. Ela está especializada em destruir o seu lar, porque ela tola. Amém, irmãs? Amém. Não seja como Jezabel, que destruiu a reputação do seu esposo. Não seja como Eva, que passava a vida a fofocar com a serpente, porque tinha dificuldades de ouvir a voz do Espírito Santo. Tinha dificuldades de interagir com outras pessoas tementes a Deus. Nos desafios da vida, do nosso dia a dia, papá, mamã, sejam construtores e não demolidores dos vossos lares. Nós podemos ver em Tiago 1,5, a palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. Quando nós precisamos de sabedoria, dobramos os nossos joelhos, jejuamos, pedimos a Deus para nos orientar, porque Ele está disposto, está disponível a fazê-lo. E assim nós podemos discipular não somente os nossos esposos, como também as pessoas que nos rodeiam. Se a irmã quer envolver o seu esposo nas atividades da igreja, ser sábia, falar bem da liderança da tua igreja, falar bem do pastor, falar bem dos irmãos, dos grupos corais. Isso vai fazer com que o esposo tenha interesse de vir à igreja onde a irmã cultua. Agora vamos ver o reverso. A mulher tola, o que é que diz? Chega a casa e diz ao esposo: estou cansada daquela liderança, estou cansada daqueles irmãos, aquelas irmãs. Enfim, ela, em vez de trazer, ela pretenciona converter o seu marido, trazer o seu marido aos pés de Jesus, mas é ela mesma que dificulta. É ela que, com as suas palavras negativas, empurra para fora da igreja, ou quase próximo da igreja, o seu esposo. Então o esposo diz: a tua igreja é assim, então não vale a pena eu ir aí. E por que tu continuas a ir lá, se os teus irmãos têm esses defeitos? Não. Nós, se queremos ganhar o nosso esposo, nós temos que ter um tato. Nós somos mulheres e sabemos como fazer isso. Amém, irmãs? É mentira, nós não sabemos? Sabemos como ganhá-los. Bem,
Muitas mulheres destroem o ministério dos seus esposos com as suas palavras tolas também. Falando de palavras negativas, aconselhando mal os esposos, como foi o caso de Jezabel, que orientava, que aconselhava mal ao seu marido, a ponto de ele perder toda a credibilidade. Quero dizer que, se não se importam, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito. Vamos só fazer aqui uma pequena leitura. Porque na igreja existem também mulheres idosas, e eu vou ler aqui a passagem de Tito no seu capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias, porque também há mulheres idosas que são tolas, que não sabem aconselhar. E então Tito chama a atenção às mulheres idosas, aquelas que não só que atingiram uma idade avançada, mas também aquelas mulheres que já estão há muito tempo na igreja e que já consumiram muito a palavra de Deus, conhecem a palavra. Então essas é que devem ser as conselheiras das mulheres, das irmãs mais jovens. Prosseguindo com a leitura, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. Então aqui Tito vem dizer que as mulheres idosas têm que ser comedidas, têm que ser santas, têm que viver, ter uma língua controlada, não falar à toa, não ser fofoqueira. É tão feio uma mulher idosa ser fofoqueira. É feio. Não dadas ao vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Aqui é uma chamada de atenção também às mulheres já de certa idade, que não têm, que são vazias do ponto de vista de conselhos, não sabem aconselhar. O que é que sai da boca delas? Quer dizer, a mulher jovem está ansiosa em ouvir uma palavra de alento, uma palavra, um conselho, e não consegue, dirige-se a uma mamã que pensa que pode ajudar, e ao fim e ao cabo a mamã também está vazia, não tem nada. Está ainda pior que aquela irmã mais jovem que vem pedir conselhos. Não, nós não podemos ser assim. Temos que mudar o nosso estilo de vida como mulheres idosas. Nós temos que nos preparar, estamos preparadas para podermos ajudar as nossas filhas mais jovens que estão a trilhar o caminho do casamento, para elas consolidarem os seus lares. Somos nós que estamos na retaguarda para ajudarmos as nossas filhas, e com palavras, com conselhos bons, e não dizer, deixa lá, isso é assim, deixa lá, tu também, se ele faz isso, tu também faz aquilo outro. Em vez de segurar a Bíblia e dizer, olha, esta passagem diz assim, 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 é assim que tu deves proceder como mulher cristã. Eu apelo às mulheres idosas também, para trilharmos um caminho diferente, um caminho que, como Tito diz, que convém às santas mulheres. Amém, irmãs? Eu quero dizer ainda, nesta mensagem, que
muitas das vezes, a mulher tola, ao destruir o seu lar, levando o lar ao conformismo, levando ao lar a um deserto, a uma esterilidade, ela vai fazer com que o esposo na rua seja engalfinhado, seja levado por outras senhoras com palavras bonitas. E sendo ele ímpio, não vai ter temor a Deus, dizendo que a minha esposa tem uma esposa. Ele embarca, ele navega nas palavras destas mulheres que têm muito jeito para isso. Assim como Eva conversava muitas vezes com a serpente, porque Adão estava ausente, assim também o homem na rua que não encontra em casa um ambiente agradável, também ele deixa-se levar por palavras vãs e muitas das vezes conduzindo à destruição do lar. Bem, para concluir, nós somos chamados para andar em santo procedimento para ganhar os nossos esposos ímpios, os nossos esposos cristãos, mas desobedientes à palavra, e também das pessoas que nos rodeiam. Vamos usar então a arma do amor para convencer a mudança, a transformação e ganhar o nosso esposo ímpio. Esta é a mensagem que trouxe para hoje, para a igreja, e devolvo a palavra ao nosso reverendo.